Meio-dia e 15, de volta com o Opinião no Ar. Hoje a gente recebe o vereador Fernando Holliday, aqui da cidade de São Paulo. Vereador, então, a gente encerrou o bloco anterior. Faltou a sua resposta à pergunta do Rodrigo Constantino sobre a avaliação da gestão municipal do prefeito Bruno Covas, que também foi reeleito. Ele que cometeu pelo menos duas grandes barbeiragens, eu diria assim, recentemente, na condição da pandemia, ao impor aquele rodízio sem pé nem cabeça de veículos, que acabou superlotando o transporte público aqui na cidade de São Paulo, e também a viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar a final da Copa Libertadores. Ele que é torcedor do Santos, num momento em que a cidade estava completamente estrangulada pelo fechamento de bares, restaurantes, entre outros setores. Sim, eu acredito que o Bruno Covas tenha cometido diversos erros na gestão da pandemia. Basta a gente retornar só um pouquinho, alguns meses atrás, ainda no ano passado, quando ele, por exemplo, tentou bloquear avenidas na cidade e ambulâncias ficaram paradas por toda a cidade, com carros de polícia, enfim, sem poder circular. Serviços essenciais não puderam ser muito bem realizados por conta disso. A medida teve que ser ali revista quase que um dia depois. Teve também a ideia do rodízio ampliado, que foi um completo absurdo, também atrapalhou a vida de diversas pessoas. E agora, nesse início de 2021, faltou novamente uma sensibilidade, não só por ele ter ido ao Maracanã, mas também por conta desses fechamentos grotescos de comércios na cidade de São Paulo, que, por mais que ano passado entendêssemos como necessários, por mais que o mundo estivesse seguindo por este caminho, nós não tivemos muito estudos sobre se essas medidas realmente estavam sendo efetivas ou se o grande problema realmente eram as festas clandestinas, que continuam acontecendo por toda a cidade, aliás, continuam acontecendo por todo o estado, e não há uma política verdadeira de combate a esse tipo de aglomeração. Então, eu acredito que tanto o governo do estado, e aí eu já faço uma crítica também ao governo de João Dória, quanto a prefeitura de São Paulo, se equivocaram nesse sentido porque apontaram as armas do estado para quem não era o real culpado. O real culpado não eram os empresários, não são os empresários, não são os comerciantes, mas sim todos aqueles que, madrugada adentro, fazem grandes aglomerações e grandes festas ilegais com as vendas, com os olhos do Estado fechado para esse tipo de problema. No caso do prefeito, não se trata aqui de pegar no pé, mas é um clássico exemplo de quando a emenda sai pior, inclusive, do que o soneto. Ele foi ao estádio e depois justificou a sua ida, dizendo, olha, eu tenho direito de ir como cidadão, até atribuiu, de alguma forma, as questões de saúde que ele vem passando. É claro que ele tem o direito, mas também todo cidadão tem o direito,